Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Hoje eu tô chegando um pouquinho mais tarde, porque eu tava dependendo de uma confirmação de informação que eu vou trazer para vocês agora, tá? Então, por isso, esperando, aguardando o retorno da informação que eu precisava de uma apuração que eu vou tratar com vocês aqui no vídeo, eu acabei tendo que gravar o vídeo um pouquinho mais tarde. Aproveito para avisá-los também que hoje, provavelmente, a gente não terá o Jornal VVP pela primeira vez desde o dia que a gente retomou as gravações do Jornal do Mengão, por causa de compromissos médicos da figura que vos fala. Eu tenho uma consulta hoje às 10 horas e não sei se vai dar tempo de eu voltar da consulta a tempo de fazer o jornal. Mas, de qualquer forma, se der tempo, ao longo do dia ou até mesmo à noite, a gente faz o Jornal do Mengão para não faltar com o ao vivo que a gente tanto gosta. Por isso eu peço para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, se inscreverem também no Central do Fla, não deixar de curtir, de comentar, e você que está sempre atento, porque está com a notificação em dia, clicada no sininho, a opção todas, avise para os seus amigos nos grupos de WhatsApp que a gente veio um pouquinho mais tarde hoje, mas a gente veio, tá? Então é importante vocês nos ajudarem na divulgação hoje, porque a gente saiu do horário. Pessoal, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre o Jorginho, tá? Ontem eu falei com vocês que essa questão dos jogadores, ela é muito sistemática, porque ela vai mudando, a situação ela vai mudando de acordo com aquilo que o staff do atleta e que o próprio atleta acha interessante para ele naquele momento. Por exemplo, no caso do Jorginho, o Jorginho hoje, ele disputa uma situação com o Flamengo de questões financeiras, como eu falei para vocês no vídeo de ontem, como eu pontuei para vocês no vídeo de ontem, que faz com que ele tenha uma postura um pouco mais firme com relação ao Flamengo. Que postura mais firme é essa? Como eu disse ontem, em apuração que eu fiz, não seriam 3 milhões de euros que fariam o Flamengo desistir de Jorginho. Isso, na prática, dá um valor muito pequeno, mas o clube trabalha pelo lado dele, puxando a corda para ele, e o Jorginho trabalha do lado dele, puxando a corda para ele. Com isso, as coisas podem demorar mais do que o previsto. Aquilo que num dia estava mais ou menos certo para acontecer, no dia seguinte pode não estar mais. E tem mais um detalhe: declarações são feitas para impactar o outro lado. Dependendo da declaração que você dá do lado de cá, você causa na cabeça do outro interessado do lado de lá uma impaciência ou até mesmo um temor de que aquilo não aconteça, que você possa perder essa oportunidade e então você acabe cedendo a algumas situações que você não cederia normalmente. Estão conseguindo me entender? Esse jogo aí de dissertações, ela pode influenciar muito no fechamento. Se você faz descaso, não tô ligando muito, se der deu, se não der não deu, o outro lado fica ali, pô, temos que correr atrás, temos que fazer mais do que a gente está fazendo. Entende, pessoal? Esse jogo de palavras tão usado no boxe, no MMA, conhecido como trash talking, influencia o outro lado sim, tá? E então as narrativas vão determinando aquilo que vai acontecer ou aquilo que pode acontecer em reviravoltas com os personagens. Ontem, o Jorginho deu uma declaração para o TNT, uma forte declaração para o TNT, que eu vou compartilhar com vocês, para vocês entenderem o que o Jorginho quis passar com relação ao Flamengo e com relação àquilo que ele espera da carreira dele. E aí eu vou continuar explicando para vocês o que está acontecendo nos bastidores. Espia só. Jorginho, eu peço perdão, vou ser muito direto porque tá muito frio aqui fora, não quero que você gripe. Cara, o Arsenal está muito próximo de se classificar de maneira direta para o mata-mata da Champions. Você estará aqui para disputar esse mata-mata? Provavelmente sim, né? Meu contrato, você tá falando do meu contrato que eu tenho até junho. E o meu objetivo agora é pensar no próximo jogo, que é daqui 3 dias, cara. Então não tem muito.
Jorginho, eu peço perdão, vou ser muito direto porque tá muito frio aqui fora, não quero que você gripe. Já tô. Já tá gripando. Cara, o Arsenal tá muito próximo de se classificar de maneira direta para o mata-mata da Champions. Você estará aqui para disputar esse mata-mata? Provavelmente sim, né? Meu contrato, tá falando do meu contrato que eu tenho até junho. E meu objetivo agora é pensar no próximo jogo, que é daqui 3 dias, cara. Então não tem muita coisa pra ficar pensando, sabe? Então as coisas acontecem muito rápido no futebol, as coisas podem acontecer de um dia pro outro, mas de verdade a minha cabeça tá no próximo jogo. E o futebol é uma caixinha de surpresa, como todos sabemos, mas o meu objetivo é pensar no próximo jogo. Eu imagino que você sabe o que se fala bastante no Brasil, de Flamengo, de Palmeiras. Alguma coisa chegou até você ou por conta desse jogo atrás de jogo nada chega? Eu nem olho. Porque sempre acontece, né? Cada janela que abre é sempre uma loucura de muitas informações, muitas coisas, muito falatório. Mas se você for parar pra ficar pensando em todo o falatório que sempre tem, aí você acaba perdendo muita energia, gastando muita energia e acaba afetando o seu trabalho onde você tá, né? Então, o meu objetivo como eu falei antes, é focar onde eu tô, que é aqui hoje. Então, é isso. Bom, pessoal, é isso, né? Vocês viram que ele, em momento nenhum, negou nada. E quando perguntado se ele disputaria as semifinais da Champions, as fases finais da Champions, ele disse provavelmente sim. Por quê? Porque hoje a situação é essa, dele tá lá. Mas ele também disse que no futebol as coisas mudam o tempo todo, né? Enfim, ele nem garante que estará no Arsenal, nem garante que não estará no Arsenal. O fato é que já tem muitas pessoas começando a desconfiar, e eu acho que tem que desconfiar mesmo, se ele não está usando a narrativa com o Flamengo para renovar o contrato dele com o Arsenal. Por quê? Porque ele já havia se apalavrado com o Flamengo, já estava tudo certo com o Flamengo, aí de repente as coisas começam a mudar, as narrativas começam a mudar, a pedida começa a mudar, aí o Mikel Arteta lá já começa a imaginar uma renovação por mais um ano, porque viu que o Jorginho tinha saída para um grande clube, e como é o Flamengo, o Mikel Arteta deve ter se tocado que ali dava jogo. Então começa a acontecer uma série de situações não previstas pelo Arsenal que acaba forçando o Arsenal a ter que renovar com o Jorginho. Então coloca nos comentários para mim, depois dessa declaração do Jorginho, vocês acham que dá jogo contra o Flamengo, para ele vir para o Flamengo, ou vocês acham que essa narrativa é aquela narrativa malandra de quem está querendo renovar o seu contrato com a sua equipe? Coloque aí nos comentários o que vocês pensam a respeito da situação do Jorginho. E eu vou colocar aqui para vocês o que eu penso com relação à sua vida financeira. Eu penso que você tem que conhecer a Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Estando você com problema financeiro ou não, vai deixar o seu dinheiro parado lá por quê? Qual o motivo? Não existe motivo. Então eu te digo, acesse hoje mesmo o link que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado e fale com um dos atendentes da Mais Ágil. Com isso, eles vão te ajudar rapidamente a ter o seu FGTS em mãos e você vai poder resolver qualquer situação financeira que você queira. Eu recomendo a Mais Ágil porque na Mais Ágil a gente confia, nação. Bom, Jorginho tá que nem aqui atrás, ó. Tá nebuloso. Ninguém sabe ao certo se ele vem, se ele não vem, o que vai precisar para o Flamengo fazer para ele poder aceitar a vir para o Flamengo, se é uma jogada para renovar lá, tá bem nublado o céu do Jorginho. Mas um outro céu que estava bem nublado e começa a espairecer é o céu do Internacional de Porto Alegre. O Inter, como vocês sabem, recusou a proposta do Flamengo pelo Vitão. Aquela proposta dos 10 milhões de euros, abatendo os 4 milhões de euros do Thiago Maia. O Inter até tentou fazer toda uma jogada para convencer o Vitão a ficar no Internacional de Porto Alegre. Fizeram ontem um anúncio muito bonitão da camisa 44 se transformando na camisa 4. Estão tentando encantar o Vitão. Também tentaram uma jogada de articular uma voz dura, uma voz alta. Vamos processar o Flamengo, vamos processar o Zé Buto. Mas nenhuma grita surtiu efeito.
O Vitão está determinado a vir para o Flamengo. O Vitão quer se tornar jogador do Flamengo. E com isso, o Internacional sabe que não tem o que fazer. Se o jogador bater o pé, não tem como fazer. Então, pelos lados colorados, o Inter já começa a admitir negociar com o Flamengo. Nos últimos dias, de ontem para cá, tem se falado que o Flamengo mandou mais uma proposta para o Inter e que o Inter a recusaria. A informação que eu tenho é um pouco diferente, tá? A informação que eu tenho é que o Flamengo voltou a conversar com o Inter para saber se 11 milhões de euros passaria. E o Inter ainda não deu a resposta para o Flamengo até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui. Então não se tratou de uma proposta, se tratou de uma sondagem. O Flamengo vai esperar essa resposta do Inter, vai municiar o Vitão com essa resposta, para que o Vitão, na reunião com o Inter, possa estabelecer bases aceitáveis para Inter e para Vitão, para que o Flamengo consiga a contratação dele. Entenderam a jogada? Pelo que eu tenho, não houve proposta oficial depois da primeira proposta ao Inter. Houve uma sondagem via e-mail para saber os termos que o Inter aceitaria para o Flamengo poder ir atrás do Vitão. Aí o Inter vai responder, o Flamengo vai pegar isso, vai falar: Vitão, olha, o Inter me respondeu isso. Isso não dá para mim. Aquilo ali dá para mim. Porque pode ser que o Vitão, com certeza, tenha valores a receber do Inter e possa abrir mão desses valores. Tem coisas que o Vitão pode fazer para ajudar o Flamengo, que o Flamengo pode compensá-lo ao longo do contrato. É justamente aí que o Flamengo quer entrar. E com a ajuda e a força do Vitão para poder conseguir essa situação, o Flamengo se vê mais seguro na negociação. Então, essa é a situação pelo Vitão no momento. Falando ontem dos jogos dos campeonatos estaduais, quero ressaltar dois em particular. Primeiro, o jogo do Flamengo. O Flamengo foi muito bem ontem contra a equipe do Bangu, venceu por uma larga quantidade de gols. Carlinhos fez 2 gols, os moleques da base fizeram gols finalmente, e o Flamengo sai daquela incômoda situação da 11ª colocação e volta a ficar pertinho do G4, entregando para o Felipe Luiz uma condição muito melhor no Campeonato Carioca. Agora sim eu acredito que a temporada começou para o Flamengo. Obrigado para a torcida de São Luís do Maranhão, que esteve lá em massa, que apoiou, que ajudou essa garotada a conseguir a primeira vitória. Kleber dos Santos continua na Berlinda, está sendo avaliado e não tem o seu cargo garantido no Flamengo. Mas 5-0 foi um excelente placar, primeira vitória em 8 jogos desde o retorno do técnico Kleber dos Santos, que desde 2014, quando foi demitido do Flamengo, jamais treinou outra equipe, sendo chamada na gestão do Marcos Braz pelo departamento de futebol do clube. E, para finalizar, eu quero falar para vocês sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro ontem poupou o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Ele não foi para o jogo contra o Atlético, mas não poupou o Fabrício Bruno. O zagueirão, que se considera o melhor jogador do planeta, fez o seu time perder com um gol contra. O Cruzeiro, pela primeira vez na história, perdeu para o Atlético. 1-0. Gol contra do Fabrício Bruno. Não estou sendo recalcado. Não quer saber? Estou sendo sim. É isso, nação. Agora eu vou pro médico. Curta, comenta, compartilha. Ajuda a gente na divulgação desse vídeo aqui. Desculpa pelo atraso. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.